Eu acredito que o dever de casa a gente tem feito. Inclusive porque é essencial, depois dos últimos 4 anos, todo o desmonte ambiental feito pelo Jair Bolsonaro, toda a política internacional desastrosa que colocou o Brasil como pária, que inclusive justificam, na minha opinião, essa quantidade de viagens que o presidente Lula tem feito para fora, justifica sim ele estar mais ausente aqui no Brasil para isso, para reconquistar um espaço que a gente perdeu sim, mas isso tem que ser feito de maneira mais pragmática, mais pensada e distanciando daquele personalismo, do trazendo tudo para si, como a pessoa que vai sempre solucionar todos os problemas de forma pessoal. Só a imagem do presidente não basta, ela não convence ainda. Se a gente está hoje aí nesse desafio de aprovar esse acordo Mercosul-União Europeia, que deveria ir para frente, já deveria ter ido para frente lá em 2019, quando foram finalizadas as negociações, e foi travado agora de novo em março, porque a União Europeia aí, eles decidiram colocar mais alguns critérios e o presidente Lula não gostou um pouco disso, disse que a gente não pode desconfiar dos nossos aliados. Mas, ao mesmo tempo em que eu entendo a posição do presidente, eu entendo também a posição da União Europeia, que pode ser que daqui 3 anos e meio o presidente Lula não seja mais presidente e uma extrema-direita completamente anti-meio ambiente volte. Então, eles precisam de alguma coisa para se proteger também, porque o Brasil vai continuar cumprindo com seus acordos. Então, a gente precisa convencer. É um trabalho difícil, mas é um trabalho necessário que seria muito mais fácil se o presidente juntasse todas aquelas armas que ele tem. Mas não é aquela arminha que a gente tinha até o ano passado, não, que eu tô falando. Eu tô falando justamente dessas figuras ilustres, figuras que passam legitimidade, como Marina Silva, como Sônia Guajajara, porque esse acordo realmente, quando ele for aprovado, se ele for aprovado, ele vai revolucionar a economia do Brasil, vai revolucionar a economia da União Europeia, e tem muitos setores que não querem que isso vá para frente. O que você tem, Auriane, de análise dessa viagem? Mais uma viagem do presidente à Europa. Da Itália ele vai para a França, mas esses encontros aí de hoje, o que realmente é importante, que discussão que é importante para o país? De novo, ele falou sobre a questão ambiental, né, que é a grande pauta dele internacional, né? Essa é uma viagem que veio num momento muito propício para o presidente Lula. É importante ele não estar aqui, é importante ele se distanciar de tudo que está acontecendo agora, enquanto, por exemplo, um advogado pessoal dele provavelmente vai se tornar ministro do STF. É muito importante o presidente Lula não está aqui enquanto o Bolsonaro talvez se torne inelegível, para ele mostrar realmente uma superioridade. E com quem ele estaria justamente nessa semana? Com o Papa. Você quer uma figura mais carismática, mais amada no Brasil, que é um país de maioria católica, do que o Papa? Então, foi uma viagem que foi toda formada, que foi toda desenhada em volta desse encontro dele com o Papa. É uma viagem que o Lula sequer ia se encontrar com a primeira-ministra da Itália, que é a figura mais importante ainda do que o presidente italiano. O poder dela de decisão é muito maior. No G7, quem era a figura que estava lá ao lado dos grandes líderes mundiais? Era a Giorgia Meloni, não era o presidente do país. Então, era para o Lula tirar uma foto do lado do Papa, e aí ele se coloca nessa posição de vou discutir a paz na Ucrânia. Eu sou realmente muito crítico dessa pretensão dele, acredito que ele não tem feito aquilo que é necessário. Então é uma agenda aí que foi retalhada. Ele falou que queria encontrar com o presidente da Itália também, mas pelo menos até agora... Encontrou com o presidente da Itália, encontrou com o sociólogo Domenico De Masi, italiano também de esquerda, que também foi visitá-lo na prisão, que disse que o Lula é talvez o maior líder vivo da atualidade. E assim, querendo ou não, a gente ajudou a bancar isso. O importante disso tudo, é claro, o encontro com o Papa sempre é importante, mas ele poderia ter chegado lá hoje. O único compromisso oficial que ele teve na Itália ontem era um compromisso pessoal, na verdade. E aí você tem a população brasileira ajudando a bancar hotel, bancar uma comitiva que vai junto, outros assuntos. Não sei se você quer passar para Paris já, ou se eu já posso passar para Paris. Não, então, na verdade, calma aí. Para você foi uma estratégia nessa semana em que a gente tem o Cristiano Zanin, seu advogado, sendo sabatinado, e amanhã uma grande possibilidade de ser o maior arquirrival, acho que ele já teve, na política, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro,
provavelmente se tornando inelegível, uma grande possibilidade, ele está nessa figura mais paz e amor. Então, na verdade, tudo isso aconteceu, essa viagem para a Itália e para a França, a partir do encontro com o Papa. Você já tinha lá um convite do Macron, dessa cúpula que iria acontecer em Paris, mas do Papa foi muito empurrado para que isso acontecesse, mas esse não poderia ser o único compromisso. Entendi. Você teria que criar uma agenda em volta disso. Tanto é que, assim, o presidente de uma das maiores economias do mundo agora tem um encontro com o prefeito de Roma, que é relevante, mas é algo que foi ali empurrado para ter alguns compromissos. E aí, então, com o Macron na França? A gente sabe que o Macron não está no seu melhor momento. O que a gente pode esperar desse encontro? O que esse encontro pode, na realidade, ajudar o Brasil? Esse encontro, na verdade, ele está sendo organizado para repensar como os países do mundo, ele deve contar com a presença de mais ou menos 50 chefes de Estado do mundo, como os países vão se unir para ajudar os países mais pobres a combaterem, por exemplo, mudanças climáticas, a combaterem a pobreza. Então, o presidente Lula é, sim, uma figura ilustre nesse encontro. Deve falar com o Macron também sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que a gente falou da outra vez, que está aí um pouquinho emperrado. Mas, de novo, eu volto na questão dessa agenda do presidente Lula lá. Por que eu estou achando quase oportunista? Porque o que deveria ser feito, eu não estou vendo que isso vai ser feito. Por exemplo, no dia 13 de junho agora, o parlamento da França, a Câmara Francesa, que é a Assembleia, aprovou uma nota de repúdio ou de desaprovação em relação ao acordo Mercosul-União Europeia. Sim. Existe, sim, um lobby muito forte do agro francês, porque para eles não é interessante que esse acordo vá para frente, então eles usam como pretexto que o Brasil não está aí cumprindo com as suas obrigações ambientais. Mas por que o presidente Lula, então, não aproveita esse tempo que ele está lá para levar outras pessoas, como Sônia Guajajara, Marina Silva, para colocar essas pessoas que têm uma legitimidade para falar sobre isso, para transmitir confiança, para que esse acordo vá para frente. Mas ao invés disso, ele gasta um dia inteiro numa agenda com um sociólogo que foi visitá-lo na prisão, que diz que ele é um dos maiores líderes vivos. Então, esse tipo de coisa que eu não acho que pega bem, que está sendo mal aproveitado e que passa aí uma imagem de oportunismo, porque isso tudo está sendo bancado com dinheiro público.